O milionário jamais esperava quem estava em seu telhado. Um pequeno mendigo e um gesto que mudaria tudo. Da solidão do telhado ao luxo de uma mansão. Uma história de encontro e transformação inesperada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O vento frio de junho soprava com intensidade pelas ruas do bairro nobre de São Paulo, fazendo as árvores dançarem uma valsa sombria contra o céu escuro. Ricardo Mendes, empresário respeitado do setor de tecnologia, dirigia seu Mercedes pela Avenida Arborizada em direção à sua mansão no Morumbi. O relógio marcava 23h45 e seus pensamentos vagavam entre as reuniões do dia e a saudade de casa. Ao passar pelo portão automatizado, notou algo diferente. Um ruído sutil, quase imperceptível, vinha da parte superior da casa. Seus seguranças não haviam reportado nada inusual, mas anos de experiência nos negócios o ensinaram a confiar em seus instintos. Depois de estacionar, decidiu investigar pessoalmente. Subiu as escadas que levavam ao terraço, local que sua esposa Helena tanto amava antes do acidente. O espaço, antes repleto de vida com seu jardim suspenso, agora permanecia praticamente abandonado, servindo apenas como uma dolorosa lembrança do passado. Foi quando seus olhos captaram um movimento próximo à antiga estufa. Ali, encolhido sob um cobertor surrado, dormia um menino que não aparentava ter mais que 12 anos. Seu rosto, mesmo no sono, carregava uma expressão de preocupação que não combinava com sua idade. Ao lado dele, uma pequena mochila surrada continha alguns pertences básicos e um livro muito usado sobre constelações. Ricardo se aproximou cautelosamente, tentando não assustar o garoto. Mas um rangido da madeira antiga denunciou sua presença e o menino despertou sobressaltado, seus olhos arregalados misturando medo e determinação. "Não vou fazer mal a você", Ricardo falou em tom suave, mantendo distância. "Como você se chama?" O garoto hesitou, apertando o cobertor contra o peito. "Miguel", respondeu com voz trêmula, mas firme. "Miguel, está muito frio aqui em cima. Por que não desce comigo? Podemos conversar melhor lá embaixo com um chocolate quente." O menino pareceu ponderar a oferta, seus olhos alternando entre Ricardo e a escada que levava à saída. "O senhor vai chamar a polícia?" "Não, se você me contar sua história", Ricardo respondeu, percebendo a vulnerabilidade na voz do garoto. "Prometo que vou apenas escutar." Após alguns momentos de hesitação, Miguel concordou com um aceno de cabeça. Recolheu seus poucos pertences e seguiu Ricardo até a cozinha da mansão, onde Maria, a governanta que já trabalhava há 2 décadas com a família, preparou chocolate quente e alguns sanduíches. Entre goles da bebida quente, Miguel começou a contar sua história. Havia perdido a avó, única pessoa que cuidava dele, há algumas semanas. Sem outros parentes conhecidos e temendo ser levado para um abrigo, decidiu viver nas ruas. O telhado da mansão tinha se tornado seu refúgio nos últimos dias, pois dali podia ver as estrelas e se sentir mais próximo do céu, como sua avó costumava dizer. Ricardo ouvia atentamente, observando os detalhes que o garoto inconscientemente revelava. Sua fala articulada, o cuidado com que segurava a xícara, o livro de astronomia que carregava como um tesouro. Havia algo especial naquele menino, uma dignidade que as circunstâncias difíceis não conseguiram apagar. "Você não pode continuar dormindo no telhado, Miguel", Ricardo disse finalmente. "Tenho um quarto de hóspedes vazio, e você pode ficar lá esta noite. Amanhã conversaremos melhor sobre sua situação." O rosto do menino se iluminou com uma mistura de esperança e desconfiança. "O senhor deixaria mesmo?" "Deixaria", Ricardo confirmou, surpreendendo-se com sua própria certeza. "Maria vai preparar o quarto para você, e amanhã conversaremos com minha esposa, Helena." Enquanto observava Miguel seguir Maria em direção ao quarto de hóspedes, Ricardo refletia sobre a decisão impulsiva que acabara de tomar. Helena, sua esposa, estava em uma fase delicada desde o acidente que a deixou em uma cadeira de rodas. E Roberto, seu cunhado que morava com eles, certamente teria objeções.
mas algo em seu coração dizia que aquela era a decisão certa. Naquela noite, deitado em sua cama, Ricardo pensava em como apresentaria a situação a Helena pela manhã. Sua esposa, antes tão vivaz e apaixonada pelo jardim no terraço, agora raramente saía do quarto no primeiro andar. Talvez, pensou, a presença de Miguel pudesse trazer algo novo para aquela casa que há tanto tempo parecia ter perdido sua alma. A manhã chegou com uma suavidade que contrastava com a tensão no ar. Ricardo havia passado boa parte da madrugada acordado, planejando como apresentaria Miguel à família. Decidiu começar por Helena, sua esposa, que costumava despertar cedo mesmo após o acidente que a confinara à cadeira de rodas 3 anos atrás. Encontrou-a em seu quarto adaptado no primeiro andar, observando através da janela o jardim que já não podia mais cuidar. Seu rosto delicado mantinha traços da beleza que o encantara 20 anos antes, mas agora carregava uma melancolia constante que partia seu coração. Helena, chamou suavemente aproximando-se. Precisamos conversar sobre algo importante. Ela virou a cadeira de rodas em sua direção, seus olhos verdes demonstrando curiosidade. Ricardo contou sobre Miguel, tentando ser o mais honesto possível sobre as circunstâncias em que o encontrou e sua decisão de abrigá-lo temporariamente. Você trouxe um menino desconhecido para nossa casa? Ela perguntou, sua voz misturando surpresa e apreensão. Ricardo, não podemos simplesmente... Foi interrompida pelo som de passos no corredor. Maria conduzia Miguel até a sala de café da manhã, e o garoto parou na porta ao ver Helena. Seus olhos se encontraram, e algo inexplicável passou entre eles. O menino fez uma pequena reverência desajeitada. Bom dia, senhora, disse educadamente. Desculpe o incômodo, prometo não causar problemas. Helena observou o garoto com atenção. Havia algo familiar em seus gestos, na forma como mantinha as costas eretas, mesmo vestindo roupas simples demais para seu tamanho. Você gosta de jardins? Perguntou repentinamente, notando como ele olhava com interesse para as plantas murchas na varanda. Sim, senhora, Miguel respondeu, seus olhos brilhando. Minha avó tinha um pequeno jardim e ela me ensinou sobre várias plantas. Vi que o terraço tem uma estufa. Tinha, Helena corrigiu, um tom de amargura em sua voz. Ninguém cuida mais dele desde que não posso mais subir lá. Eu poderia ajudar, Miguel ofereceu timidamente. Sei como cuidar de orquídeas e samambaias. Minha avó dizia que plantas são como pessoas, precisam de atenção e carinho para florescer. Antes que Helena pudesse responder, Roberto, seu irmão, entrou na sala. Alto e sempre impecavelmente vestido, ele parou abruptamente ao ver Miguel. Que história é essa, Ricardo? Perguntou, seu tom deixando clara sua desaprovação. Helena, você sabia disso? Roberto, por favor, Ricardo interveio. Podemos conversar no escritório. No escritório, Roberto não conteve sua indignação. Vocês perderam o juízo? Trazer um menino de rua para dentro de casa. Já pensaram nos riscos? Na nossa reputação? Ele é apenas uma criança que precisa de ajuda, Ricardo argumentou. Uma criança que invadiu nossa propriedade, Roberto rebateu. E se ele tiver uma família procurando por ele? E se for parte de algum esquema? Enquanto os homens discutiam no escritório, algo inesperado acontecia na sala de café. Helena observava Miguel cuidadosamente regar as plantas murchas da varanda, usando técnicas que ela mesma costumava aplicar. Havia uma delicadeza em seus movimentos que a lembrava de si mesma anos atrás. Onde aprendeu a cuidar assim das plantas? Perguntou, aproximando sua cadeira. Minha avó, Miguel respondeu, concentrado em remover folhas secas de um vaso de orquídeas. Ela dizia que cada planta tem sua própria história para contar. Só precisamos aprender a ouvir. Helena sentiu algo despertar dentro de si. Uma conexão há muito adormecida. Sua avó parecia ser uma mulher muito sábia. Ela era, Miguel concordou, seus olhos marejando levemente. Sempre dizia que as estrelas guiam nosso caminho, mas são as raízes que nos mantêm firmes. No escritório, a discussão continuava acalorada. Roberto insistia em acionar as autoridades, enquanto Ricardo mantinha-se firme em sua decisão de ajudar o menino. O debate só foi interrompido quando Maria entrou apressadamente. Senhores, precisam ver isso.
disse a governanta, sua voz traindo emoção. Na varanda, encontraram Helena sorrindo pela primeira vez em meses, enquanto Miguel explicava pacientemente sobre os cuidados necessários para recuperar uma orquídea que todos acreditavam perdida. O garoto havia improvisado um suporte para a planta usando materiais simples encontrados na casa, exatamente como Helena costumava fazer. Nas semanas que se seguiram, uma transformação sutil começou a ocorrer na mansão dos Mendes. Miguel, com sua presença silenciosa e dedicada, trouxe uma nova energia para o ambiente antes melancólico. Todas as manhãs após o café, ele subia ao terraço para cuidar das plantas, sempre sob o olhar atento de Roberto, que insistira em instalar câmeras de segurança adicionais. Helena, intrigada pela dedicação do menino, começou a passar mais tempo na varanda do primeiro andar, de onde podia vê-lo trabalhar. Através das grandes janelas de vidro, observava como ele tratava cada planta com um cuidado especial, exatamente como ela costumava fazer. Um dia criou coragem e pediu que ele trouxesse algumas das plantas para mais perto dela. "Você poderia me mostrar o que tem feito lá em cima?" perguntou, tentando disfarçar a emoção em sua voz. Miguel desceu com uma orquídea que todos acreditavam perdida, agora exibindo novos brotos. "Esta é a Laélia purpurata", explicou com desenvoltura. Ela só precisava de um pouco de atenção e do lugar certo para crescer. Helena tocou delicadamente nas folhas da orquídea, sentindo a textura sob seus dedos. "Era minha favorita", sussurrou. Como soube que ela ainda podia ser salva? "As plantas são mais fortes do que pensamos", Miguel respondeu, seus olhos brilhando com sabedoria além de sua idade. "Minha avó dizia que mesmo quando parecem sem vida, ainda guardam esperança dentro delas." Enquanto isso, no escritório, Roberto vasculhava incansavelmente informações sobre o passado do menino. Algo naquela história não se encaixava em sua mente metódica. Como um garoto daquela idade podia ter tanto conhecimento sobre plantas? E por que escolhera justamente aquela mansão para se abrigar? "Você está obcecado, Roberto", Ricardo comentou, encontrando o cunhado cercado por papéis e telas de computador. "O menino só precisa de uma chance." "Sou o único aqui pensando com a cabeça", Roberto retrucou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Helena está vulnerável desde o acidente e você está deixando a emoção nublar seu julgamento." No jardim de inverno, alheios à discussão, Helena e Miguel passavam cada vez mais tempo juntos. Ela começou a compartilhar seus conhecimentos sobre jardinagem, surpresa ao descobrir que o menino já dominava muitas das técnicas que ela mesma levara anos para aperfeiçoar. "Minha avó tinha um caderno cheio de anotações sobre plantas", Miguel comentou enquanto podava cuidadosamente um bonsai. "Ela dizia que cada técnica tem sua própria história, passada de geração em geração." Helena sentiu um aperto no peito. Também tinha um caderno assim, há muito guardado em alguma caixa após o acidente. "Sua avó deve ter sido uma mulher muito especial", disse, observando como os movimentos do menino eram precisos e delicados. Um dia, durante o almoço, Miguel surpreendeu a todos ao apresentar um pequeno terrário que havia montado usando um antigo aquário abandonado. Dentro dele, um microjardim prosperava com diferentes espécies de plantas em miniatura. "É para a senhora", disse timidamente a Helena. "Assim pode ter um pedaço do jardim sempre por perto." Os olhos de Helena se encheram de lágrimas, enquanto observava o pequeno mundo verde que Miguel havia criado especialmente para ela. Ricardo, ao seu lado, apertou suavemente sua mão, emocionado com a cena. Roberto, no entanto, permanecia cético. Durante uma de suas investigações, descobriu algo que o perturbou profundamente. Entre os pertences do menino, encontrou uma antiga fotografia parcialmente queimada. Nela, uma mulher jovem sorria em um jardim que lhe parecia estranhamente familiar. À noite, quando todos dormiam, Miguel subia secretamente ao terraço para observar as estrelas. Em uma dessas noites, levou consigo um pequeno caderno onde começou a desenhar as constelações, mesclando seus conhecimentos de astronomia com as histórias que sua avó lhe contara. Helena, que agora dormia melhor do que nos últimos anos, às vezes acordava com o som suave de passos no terraço. Em vez de se preocupar, sorria,
sabendo que o jardim voltava lentamente à vida pelas mãos daquele menino misterioso que o destino colocara em seu caminho. Tem algo nos olhos dele, comentou com Ricardo uma noite. Algo que me faz lembrar. Não sei explicar. Ricardo abraçou a esposa, notando como sua voz estava mais forte, mais viva. O terrário na mesa de cabeceira brilhava sob a luz do luar, um pequeno universo verde que simbolizava a esperança renascendo naquela casa. A fotografia parcialmente queimada encontrada por Roberto não lhe saía da cabeça. Havia algo inquietante naquela imagem, principalmente no sorriso da jovem mulher, que tanto lhe parecia familiar. Decidiu levar a foto ao seu antigo escritório de advocacia, onde mantinha arquivos importantes da família. Enquanto isso, na mansão, a rotina ganhava novos contornos. Helena começou a pedir que sua cadeira de rodas fosse levada para diferentes partes do jardim, supervisionando o trabalho de Miguel. O menino havia criado pequenos canteiros elevados que ela podia alcançar facilmente, permitindo que voltasse a tocar a terra com suas próprias mãos. Veja, dona Helena, Miguel mostrou entusiasmado uma muda de orquídea. Esta é uma espécie rara, igual àquela que a senhora me contou que tinha antigamente. Helena pegou o vaso com cuidado, seus olhos arregalados de surpresa. Mas como você conseguiu? Esta espécie é praticamente impossível de encontrar. Encontrei um broto pequeno escondido na estufa, explicou ele orgulhoso. Consegui fazer ela crescer usando aquela técnica especial que a senhora me ensinou outro dia. Ricardo, observando a cena da varanda, notou algo curioso. O jeito como Miguel inclinava a cabeça ao falar, o movimento delicado das mãos ao manusear as plantas, eram gestos idênticos aos de Helena antes do acidente, como se um espelho do passado se materializasse diante de seus olhos. Maria, a governanta, também começava a notar semelhanças intrigantes. Um dia, enquanto arrumava o quarto de Miguel, encontrou um desenho que o menino havia feito. Um projeto detalhado para a renovação do jardim do terraço, com anotações técnicas que pareciam ter saído do antigo caderno de Helena. Senhor Ricardo, chamou ela, mostrando o desenho. Olhe isso. Lembra muito os projetos que a dona Helena fazia, não? Ricardo examinou o papel com atenção. A semelhança era de fato impressionante, até nos pequenos detalhes, como a forma de organizar as anotações nas margens. Onde ele aprendeu a fazer isso? Murmurou para si mesmo. No escritório de advocacia, Roberto vasculhava antigas pastas e documentos. Sua busca o levou a uma caixa empoeirada marcada como Assuntos Pessoais, 1998. Dentro dela, encontrou algo que fez seu coração disparar. Uma série de cartas antigas e uma fotografia muito semelhante àquela que encontrara com Miguel. Naquela tarde, Helena pediu para ser levada ao terraço pela primeira vez desde o acidente. Ricardo inicialmente hesitou preocupado, mas a determinação no olhar da esposa o convenceu. Preciso ver o que Miguel tem feito lá em cima, insistiu ela. Sinto o perfume das flores até aqui embaixo. Com a ajuda de Ricardo e Maria, Helena foi levada ao terraço. Suas lágrimas correram livremente ao ver como o espaço havia sido transformado. Miguel havia recriado fielmente o jardim de seus dias de glória, com cada planta exatamente onde ela costumava mantê-las. Como você sabia? Perguntou ela, sua voz embargada. Como sabia exatamente onde cada espécie ficava? Miguel hesitou por um momento, suas mãos apertando nervosamente um pequeno caderno gasto. Eu tenho sonhos, respondeu vagamente. Sonho com este jardim às vezes como se já estivesse aqui antes. Helena estendeu a mão, tocando o rosto do menino com delicadeza. Havia algo em seus olhos, uma sombra de memória que ela não conseguia explicar. Estes sonhos, murmurou, parecem tão reais quanto os meus. No final daquela tarde, enquanto o sol se punha tingindo o céu de rosa e dourado, Helena permaneceu no terraço com Miguel. Juntos, observaram as estrelas começarem a aparecer, compartilhando um silêncio cheio de palavras não ditas. Roberto, em seu escritório, segurava nas mãos uma revelação que mudaria para sempre o destino daquela família. As cartas que encontrara continham uma verdade guardada por anos, uma história de amor e sacrifício que agora, como uma flor há muito adormecida, começava a desabrochar. Roberto passou a noite inteira relendo as cartas encontradas em seu escritório.
Cada página revelava um pouco mais de uma história que ele havia se esforçado tanto para enterrar. Eram cartas escritas por Clara, a filha de Helena, que a família acreditava ter partido para estudar na Europa 15 anos atrás. Na verdade, Clara nunca havia deixado o Brasil. As cartas contavam uma história diferente. Ela permanecera em São Paulo, vivendo uma vida simples como professora e escritora, enviando mensagens que nunca chegaram às mãos de sua mãe. Roberto havia interceptado cada uma delas, convencido de que estava protegendo a reputação da família. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma energia diferente. Pela primeira vez em anos, pediu para tomar café da manhã no terraço. Miguel já estava lá, regando as plantas com dedicação quando ela chegou acompanhada por Maria. "Miguel", chamou Helena, "venha se sentar comigo um pouco." O menino aproximou-se, ainda segurando um pequeno regador. Helena notou que ele usava um colar simples com um pingente de estrela, muito parecido com um que havia dado a Clara anos atrás. "Esse colar é bonito", comentou casualmente, seu coração acelerando. "Onde conseguiu?" Miguel tocou o pingente instintivamente. "Era da minha mãe", respondeu com voz suave. "Minha avó disse que ela sempre o usava, que era especial porque tinha sido um presente de alguém que ela amava muito." Helena sentiu o mundo girar por um momento. Com mãos trêmulas, abriu uma pequena bolsa que sempre carregava consigo e retirou uma fotografia antiga. Nela, uma jovem Clara sorria usando o mesmo pingente. "Miguel", ela hesitou, sua voz quase um sussurro. "Você saberia me dizer o nome de sua mãe?" Antes que o menino pudesse responder, foram interrompidos por Ricardo, que chegava ao terraço com uma expressão preocupada. "Helena, Roberto quer falar conosco. Ele diz que é importante." No escritório da mansão, Roberto aguardava com uma pasta de documentos sobre a mesa. Seu rosto, normalmente severo, mostrava sinais de uma noite mal dormida e uma consciência perturbada. "Antes de mostrar isso", começou ele, olhando diretamente para Helena, "preciso pedir perdão. Cometi erros graves, pensando que estava protegendo nossa família, mas na verdade estava apenas protegendo meu próprio orgulho." Helena segurou a mão de Ricardo com força, enquanto Roberto começava a revelar a verdade sobre Clara. Como ela havia engravidado jovem, como Roberto a convencera a se afastar para preservar a reputação da família, e como havia escondido suas cartas ao longo dos anos. "Clara nunca foi para a Europa", confessou Roberto, sua voz embargada. "Ela ficou em São Paulo criando seu filho sozinha, escrevendo livros infantis sob um pseudônimo. Ela tentou fazer contato várias vezes, mas eu impedi." Helena sentia como se cada palavra fosse uma lâmina atravessando seu coração. "Onde ela está agora? Preciso ver minha filha, Roberto." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto baixou os olhos, incapaz de encarar a irmã. "Clara, ela adoeceu há 3 anos. Tentou mais uma vez fazer contato, mas eu fui egoísta demais para permitir." Maria, que havia acabado de entrar no escritório com Miguel, deixou escapar um soluço. O menino permaneceu parado à porta, seus olhos fixos no pingente que carregava. "Minha mãe se chamava Clara", disse ele finalmente, sua voz pequena, mas clara. "Ela escrevia histórias sobre estrelas e jardins mágicos. Antes de partir, me deu este colar e disse que um dia eu encontraria o caminho de volta para casa." Helena estendeu os braços trêmulos em direção a Miguel, lágrimas correndo livremente por seu rosto. O menino hesitou apenas por um momento, antes de correr para seu abraço, como se finalmente encontrasse o lugar ao qual sempre pertenceu. "Você tem os olhos dela", sussurrou Helena, acariciando o rosto do neto. "E o mesmo amor pelas plantas, pela vida, como não percebi antes." Ricardo observava a cena, suas próprias lágrimas silenciosas, testemunhando o momento em que anos de segredos e dor começavam a se transformar em compreensão e perdão. No terraço, as flores que Miguel havia cuidado com tanto carinho pareciam mais vibrantes do que nunca, como se celebrassem a verdade finalmente revelada. Nos dias que se seguiram à revelação, a mansão dos Mendes passou por uma profunda transformação. O silêncio pesado que antes dominava os corredores
deu lugar a conversas carregadas de emoção e descobertas. Helena praticamente não saía mais do lado de Miguel, ansiosa para recuperar cada momento perdido com seu neto. Em uma tarde particularmente significativa, Helena pediu que trouxessem do sótão todas as caixas com pertences de Clara que haviam sido guardados. Miguel sentou-se ao lado da avó no jardim de inverno, enquanto juntos exploravam memórias há muito guardadas. "Olhe isso", Helena disse, retirando um caderno encadernado em couro verde de uma das caixas. Era o diário de jardinagem da sua mãe, quando ela tinha mais ou menos a sua idade. Miguel pegou o caderno com reverência, seus dedos traçando delicadamente a capa desgastada. Ao abri-lo, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Vovó, as anotações são iguais às do caderno da minha avó Amélia." Helena franziu a testa confusa. "Amélia? A senhora que cuidou de você?" "Sim", Miguel respondeu, folheando as páginas com cuidado. "Ela sempre dizia que tinha prometido à minha mãe que me ensinaria tudo sobre plantas e estrelas. Agora entendo. Ela deve ter conhecido a mamãe." Ricardo, que observava a cena da porta, aproximou-se com uma caixa menor que acabara de encontrar. Dentro dela, havia dezenas de cartas nunca enviadas, todas endereçadas a Helena, datadas dos últimos anos de vida de Clara. "Querida mãe", Helena leu em voz alta, suas mãos tremendo. "Miguel cresceu tanto este mês. Hoje ele me ajudou a plantar orquídeas no pequeno jardim de nossa casa. Seus dedos são tão delicados com as plantas, exatamente como os seus. Às vezes, quando o observo cuidando do jardim, vejo você nele." Miguel encostou sua cabeça no ombro de Helena, compartilhando lágrimas silenciosas, enquanto mais cartas eram lidas. Cada palavra revelava o amor profundo de Clara por seu filho e a saudade constante de sua mãe. Roberto, que nos últimos dias mal conseguia encarar a família, entrou no jardim de inverno carregando algo que surpreendeu a todos: um manuscrito encadernado. "Encontrei na editora onde Clara trabalhou", disse ele, sua voz carregada de arrependimento. "É um livro infantil que ela escreveu, mas nunca foi publicado. Chama-se O Jardim das Estrelas." Miguel pegou o manuscrito com olhos brilhantes. "Mamãe sempre me contava histórias sobre um jardim mágico, onde as estrelas desciam para conversar com as flores à noite", disse ele, folheando as páginas ilustradas com desenhos delicados feitos pela própria Clara. Helena pediu que Miguel lesse em voz alta e todos se acomodaram para ouvir. A história falava de um menino que cultivava um jardim especial no telhado de sua casa, onde as constelações ganhavam vida e ensinavam segredos ancestrais sobre a natureza e o amor. "Era sobre você", Helena sussurrou, apertando a mão do neto. "Ela escreveu esta história para você sobre o jardim que sonhava que um dia vocês teriam." Ricardo notou que, pela primeira vez desde o acidente, Helena se movimentava em sua cadeira com mais determinação, como se uma nova força surgisse dentro dela. "Quero começar a fisioterapia novamente", anunciou ela, surpreendendo a todos. "Quero poder cuidar do jardim com Miguel, realizar o sonho que Clara tinha para nós." Maria, que assistia a tudo com lágrimas nos olhos, trouxe uma bandeja com chá de ervas do jardim que Miguel havia colhido mais cedo. "As mesmas ervas que Dona Clara costumava usar", comentou a governanta com carinho. "O menino tem o dom dela para escolher as melhores folhas." Enquanto a tarde avançava, avó e neto permaneceram juntos, compartilhando histórias, lágrimas e sorrisos. Miguel contou sobre os anos com Amélia, que agora todos compreendiam ter sido uma amiga de Clara, escolhida a dedo para cuidar do menino e manter viva a conexão com suas raízes. "Vovó", Miguel disse suavemente, "posso te mostrar uma coisa no terraço? É uma surpresa que venho preparando." Helena assentiu e Ricardo ajudou a levar sua cadeira até lá. No terraço, Miguel havia recriado um pequeno canteiro, exatamente como o descrito no livro de Clara. Um jardim circular onde cada planta correspondia a uma constelação diferente. A decisão de Helena de retomar a fisioterapia trouxe uma nova energia para a mansão. Ricardo contratou os melhores profissionais e uma sala inteira foi adaptada para os exercícios. Miguel, sempre presente, transformou o espaço com pequenos vasos de plantas aromáticas que, segundo ele, ajudariam na recuperação. Lavanda para relaxar os músculos,
explicava ele enquanto organizava os vasos. E hortelã para dar energia. Mamãe escreveu sobre isso no livro dela, sobre como as plantas podem nos ajudar a ficar mais fortes. Durante as sessões de fisioterapia, Helena surpreendia a todos com sua determinação. Cada movimento, por menor que fosse, era celebrado como uma vitória. Miguel lia trechos do manuscrito de Clara enquanto a avó fazia os exercícios, transformando as sessões em momentos especiais de conexão. "Veja isso, vovó", disse Miguel em uma tarde, mostrando uma ilustração específica do livro. A personagem principal também está em uma cadeira de rodas, mas ela cria um jardim mágico que a ajuda a se fortalecer. Helena observou a página com atenção renovada. Sua mãe... Ela deve ter escrito isso pensando em mim, murmurou emocionada. Como se soubesse que um dia precisaríamos desta história. O Dr. Paulo, fisioterapeuta responsável pelo tratamento, notava admirado o progresso excepcional de sua paciente. "Existe algo diferente acontecendo aqui", comentou com Ricardo. "A força de vontade dela, combinada com esse ambiente que vocês criaram, está produzindo resultados que eu raramente vejo." Em uma manhã particularmente significativa, Helena conseguiu ficar em pé por alguns segundos, apoiada nas barras paralelas. Miguel, que assistia à sessão, correu para abraçá-la, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto de ambos. "Sabia que você conseguiria", disse ele orgulhoso. "As estrelas estavam certas." Ricardo, observando a cena, lembrou-se de algo importante. "Miguel, você mencionou estrelas. Sua mãe deixou mais alguma coisa sobre isso no livro?" O menino correu para buscar o manuscrito, abrindo em uma página específica. "Aqui." Ela escreveu sobre a constelação de Fênix, que renasce das cinzas. Dizia que devemos olhar para ela quando precisamos de força para recomeçar. Helena sorriu, reconhecendo o simbolismo. Clara sempre havia sido fascinada por astronomia, algo que aparentemente transmitira ao filho. Naquela noite, Helena pediu que levassem sua cadeira ao terraço, onde Miguel havia preparado uma surpresa. "Montei um telescópio", anunciou ele orgulhoso. "Podemos ver a constelação de Fênix hoje. E olhe, plantei flores noturnas que se abrem exatamente sob esta constelação." O terraço havia se transformado em um observatório improvisado, com o telescópio cercado por jasmins estrela e damas da noite, cujo perfume intenso preenchia o ar. Miguel havia organizado tudo conforme as descrições no livro de sua mãe, criando um verdadeiro jardim das estrelas. Roberto, que aos poucos tentava se redimir de seus erros, trouxe uma novidade que emocionou a todos. Havia entrado em contato com a editora onde Clara trabalhara e conseguido iniciar o processo para publicar O Jardim das Estrelas. "É o mínimo que posso fazer", disse ele, entregando os documentos a Helena. "Clara merece que sua história seja conhecida, que suas palavras toquem outras pessoas como nos tocaram." Maria, que observava tudo com seu olhar maternal, começou a notar outras mudanças sutis. Helena passava mais tempo escolhendo suas roupas, voltara a se maquiar e seus olhos tinham recuperado o brilho de antigamente. O jardim de inverno, antes um espaço de melancolia, agora transbordava de vida e risadas. Durante uma das sessões de fisioterapia, enquanto Helena se esforçava para dar seus primeiros passos com o andador, Miguel lia em voz alta um trecho especialmente significativo do livro. E assim, a guardiã do jardim descobriu que sua verdadeira força não estava apenas em suas pernas, mas no amor que nutria por cada flor, cada estrela e, principalmente, por aqueles que faziam seu coração florescer. Com cada passo, por menor que fosse, ela regava não apenas suas plantas, mas também sua própria esperança de renascer. A notícia da publicação do livro de Clara trouxe uma nova onda de descobertas para a família Mendes. A editora havia guardado não apenas o manuscrito original de O Jardim das Estrelas, mas também uma coleção de cadernos com anotações, rascunhos e ilustrações que Clara produziu ao longo dos anos. Numa tarde de sábado, enquanto Helena fazia seus exercícios de fisioterapia com determinação renovada, Ricardo e Miguel organizavam o material trazido da editora. Entre as páginas amareladas pelo tempo, encontraram algo extraordinário.
um diário pessoal onde Clara documentava sua gravidez e os primeiros anos de Miguel. "Olhe isso, vovó", Miguel chamou, segurando um caderno decorado com pequenas estrelas douradas. "São desenhos que a mamãe fez de mim bebê." Helena interrompeu seus exercícios e Ricardo aproximou a cadeira de rodas para que ela pudesse ver melhor. As páginas revelavam esquetes delicados de um bebê dormindo, sorrindo, suas primeiras tentativas de engatinhar. Cada desenho era acompanhado por observações carinhosas e dados precisos sobre o desenvolvimento do filho. 12 de março, leu Helena, sua voz embargada. Hoje Miguel deu seus primeiros passos em direção ao pequeno jardim que mantemos na varanda. Seus olhinhos brilharam ao tocar as pétalas de uma margarida. Tão parecido com mamãe, como ela adoraria vê-lo crescer entre as flores que tanto ama. Roberto, que participava ativamente do processo de publicação como forma de redenção, trouxe mais novidades da editora. Encontraram algumas cartas que Clara escreveu para seus editores, explicou ele. Ela planejava uma série de livros infantis, todos conectando astronomia e botânica. O Jardim das Estrelas seria apenas o primeiro. Entre os documentos, havia um projeto detalhado para um jardim comunitário que Clara sonhava criar, inspirado nas histórias que escrevia. O espaço seria um lugar onde crianças poderiam aprender sobre plantas e constelações de forma lúdica e interativa. "Podemos realizar este sonho dela", me sugeriu Miguel, seus olhos brilhando de entusiasmo. "Transformar o terraço não só num jardim, mas num lugar onde outras crianças possam aprender também." A ideia capturou imediatamente a imaginação de Helena. "Sim", exclamou ela, surpreendendo a todos com seu entusiasmo. "Podemos adaptar o projeto para o nosso terraço. Seria uma forma perfeita de honrar a memória de Clara." Maria, que conhecia cada canto da mansão, lembrou-se de algo importante. "Tem um espaço no fundo do terreno que nunca foi aproveitado", comentou ela. Dona Clara costumava dizer que seria perfeito para um jardim comunitário. A editora designou uma jovem editora chamada Beatriz para trabalhar no livro de Clara. Em sua primeira visita à mansão, ela ficou encantada com o terraço e como Miguel havia recriado fielmente as descrições do manuscrito. "É incrível", comentou Beatriz, fotografando os canteiros. "Podemos usar imagens do jardim real nas ilustrações do livro. Seria uma forma linda de conectar a ficção com a realidade que inspirou Clara." Helena, que agora conseguia ficar em pé por períodos mais longos, supervisionava pessoalmente a organização do material para o livro. Cada página era cuidadosamente revisada. Cada ilustração escolhida com amor e atenção aos detalhes. "Olhem só", chamou Miguel numa tarde, mostrando uma série de envelopes encontrados entre os cadernos. "São cartas que a mamãe escreveu para cada um de nós, para serem lidas quando o livro fosse publicado." A descoberta das cartas trouxe um momento de profunda emoção. Clara, mesmo sem saber se seu livro um dia chegaria às prateleiras, havia deixado mensagens de amor e esperança para sua família. "Querido Miguel", começava a carta endereçada ao filho, "se você está lendo isto, significa que nosso jardim de estrelas finalmente floresceu. Saiba que cada palavra que escrevi foi plantada com amor, regada com esperança de que um dia você encontraria seu caminho de volta para casa, para o lugar onde suas raízes sempre pertenceram." Para Helena, Clara havia escrito: "Mamãe, sei que você reconhecerá seu próprio coração nas páginas deste livro. Cada flor, cada estrela, cada momento de amor entre a guardiã do jardim e seu pequeno aprendiz foi inspirado em você, na forma como me ensinou a ver magia no mundo ao nosso redor." A transformação do terraço em um espaço educativo começou numa manhã ensolarada de primavera. Miguel e Helena haviam passado semanas planejando cada detalhe, usando os desenhos originais de Clara como inspiração. Ricardo contratou os melhores arquitetos paisagistas da cidade, mas com uma condição especial: seguiriam à risca as ideias do neto e da esposa. "Aqui", apontava Miguel em uma maquete que havia construído, "podemos criar estações diferentes para cada constelação, e neste canto, um mini observatório onde as crianças possam aprender sobre as estrelas durante o dia." Helena,
agora conseguindo permanecer em pé por períodos mais longos com a ajuda de muletas, supervisionava pessoalmente a chegada de cada nova planta. Sua fisioterapeuta, impressionada com o progresso, incorporou as atividades do jardim à reabilitação. Cada movimento tem um propósito agora, explicava Helena a Ricardo, enquanto se exercitava alcançando um vaso de orquídeas. Não estou apenas fazendo exercícios, estou ajudando a construir algo especial. Beatriz, a editora, visitava frequentemente a mansão, documentando o processo de transformação do terraço. Isso vai ser um capítulo extra especial no livro, explicava ela, fotografando Miguel e Helena trabalhando juntos no jardim. A história de Clara continua viva através de vocês. Um dia, enquanto organizavam os materiais didáticos que seriam usados nas futuras aulas, Miguel encontrou algo surpreendente em um dos cadernos de sua mãe. Um mapa celeste detalhado, desenhado à mão, com anotações sobre as melhores épocas para observar cada constelação. "Vovó, olhe!" exclamou ele, estendendo o mapa cuidadosamente. "Mamãe marcou todas as constelações que podemos ver daqui do terraço e tem anotações sobre quais flores se abrem sob cada uma delas." Helena examinou o mapa com emoção. "Sua mãe sempre teve esse dom de conectar o céu com a terra", comentou, acariciando os desenhos delicados. Ela conseguia ver padrões que ninguém mais notava. Roberto, buscando contribuir de forma positiva, surpreendeu a todos ao trazer uma equipe de astrônomos da universidade local. "Eles podem nos ajudar a montar o mini-observatório", explicou. "E também se ofereceram para dar aulas às crianças quando o espaço estiver pronto." Maria, sempre atenta aos detalhes, criou um pequeno espaço de leitura em um canto do terraço, com almofadas coloridas e uma estante repleta de livros sobre botânica e astronomia. "As crianças precisam de um lugar confortável para sonhar", explicou ela, arrumando os livros carinhosamente. À medida que o projeto avançava, a notícia começou a se espalhar. Uma escola local demonstrou interesse em trazer seus alunos para visitas educativas. Logo, outras instituições entraram em contato, encantadas com a ideia de um espaço que unia ciência e natureza de forma tão única. "Veja só", disse Helena a Miguel uma tarde, observando o pôr do sol do terraço. "Sua mãe continua ensinando, através de nós. Cada criança que vier aqui vai levar um pouquinho da magia que ela criou." O momento mais emocionante foi quando instalaram uma placa especial na entrada do terraço, com palavras retiradas do livro de Clara. "Bem-vindos ao Jardim das Estrelas, onde cada flor conta uma história e cada estrela guarda um segredo." Um dia, enquanto ajudava na organização dos materiais didáticos, Beatriz encontrou algo intrigante em um dos cadernos de Clara. Esboços para um segundo livro, que contaria a história de uma menina que transformava um terraço abandonado em um lugar mágico, onde crianças de toda a cidade podiam aprender sobre o universo. "É como se ela tivesse previsto tudo isso", comentou Beatriz, mostrando os desenhos a Helena e Miguel. "Cada página parece um plano para o que vocês estão construindo agora." Helena segurou a mão do neto emocionada. "Não é previsão", disse suavemente. "É o amor dela nos guiando, nos mostrando o caminho. Cada semente que plantamos aqui é uma parte do sonho que ela cultivou por tanto tempo." O projeto também trouxe mudanças significativas para a reabilitação de Helena. O Dr. Paulo notou que ela havia desenvolvido mais força e equilíbrio nas últimas semanas do que nos meses anteriores de fisioterapia tradicional. Com a aproximação da data de inauguração do Jardim das Estrelas, a mansão fervilhava de atividade. Helena, agora usando apenas uma bengala para se apoiar, coordenava os preparativos com uma energia que surpreendia a todos. O lançamento do livro de Clara havia sido programado para acontecer no mesmo dia, transformando o evento em uma celebração dupla. Em meio aos preparativos, Miguel passava cada vez mais tempo organizando os materiais deixados por sua mãe. Numa tarde particularmente quente, enquanto arrumava uma caixa de documentos no sótão, encontrou algo que fez seu coração disparar. Um pendrive antigo, cuidadosamente guardado em uma caixinha de música. "Vovó", chamou ele, descendo as escadas com cuidado. "Encontrei algo da mamãe."
Helena estava no jardim de inverno, revisando os últimos detalhes do evento com Beatriz, quando Miguel chegou com sua descoberta. Ricardo providenciou imediatamente um notebook, e todos se reuniram ansiosos para ver o conteúdo. O pendrive continha uma pasta intitulada Para Quando o Jardim Florescer. Dentro dela, havia dezenas de vídeos caseiros que Clara havia gravado ao longo dos anos. No primeiro deles, ela aparecia sentada em um pequeno jardim, seu rosto jovem e sorridente, iluminado pela luz do entardecer. "Querido Miguel", começava ela, "se você está vendo isto, significa que encontrou seu caminho de volta para casa, para o jardim da vovó Helena. Venho gravando estes vídeos desde que você era pequeno, guardando memórias e histórias que um dia esperava poder compartilhar." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena enquanto assistiam aos vídeos. Clara havia documentado momentos preciosos. Miguel dando seus primeiros passos em direção a um canteiro de margaridas, aprendendo os nomes das constelações, plantando suas primeiras sementes. "Olhe", exclamou Miguel de repente, apontando para uma cena específica. "É a senhora Amélia. Era assim que ela e mamãe se conheceram?" O vídeo mostrava Clara e Amélia em uma feira de plantas. Amélia, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso gentil, ensinava Clara sobre ervas medicinais. A amizade entre as duas era evidente, e agora todos entendiam por que Amélia havia sido escolhida para cuidar de Miguel. Mas a maior surpresa estava em um dos últimos arquivos, um documentário completo que Clara havia produzido sobre o jardim original de Helena, incluindo entrevistas com antigos visitantes e especialistas em botânica que haviam estudado as espécies raras que ela cultivava. "Ah, isso é incrível!" exclamou Beatriz, fazendo anotações rápidas. "Podemos incluir trechos deste material na exposição de lançamento do livro. Será uma forma perfeita de mostrar como a história se conecta com a realidade." Entre os arquivos, havia também um projeto detalhado para uma série de oficinas educativas que Clara planejava realizar. Cada atividade combinava elementos de astronomia, botânica e literatura, criando experiências únicas de aprendizado para crianças. "Sua mãe pensou em tudo", comentou Ricardo, admirado com o nível de detalhamento dos planos. "Ela não estava apenas escrevendo um livro, estava criando um legado inteiro." Roberto, que assistia a tudo em silêncio, parecia especialmente tocado por um vídeo em que Clara falava sobre perdão e recomeços. "As plantas nos ensinam", dizia ela na gravação, "que mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera sempre chega, trazendo novas chances de florescer." Maria, percebendo o impacto emocional das descobertas, preparou chá com as ervas do jardim e trouxe biscoitos caseiros, uma receita que Clara adorava. Enquanto todos lanchavam, continuaram assistindo aos vídeos, cada um revelando mais camadas da história que os unia. Um dos últimos vídeos trazia uma surpresa especial. Clara havia gravado uma série de aulas sobre constelações, explicando cada uma delas de forma poética e relacionando-as com diferentes espécies de flores. Era como se ela tivesse deixado um curso completo, pronto para ser usado no novo espaço educativo. "Veja, Miguel", apontou Helena, notando algo no fundo de uma das gravações. "Aquele quadro na parede é o mesmo desenho que você fez semana passada para o projeto do observatório. Você tem o mesmo olhar dela para as estrelas." O menino sorriu, emocionado com a conexão. "É como se ela estivesse nos guiando, não é? Cada coisa que encontramos nos ajuda a construir algo novo." Faltava apenas uma semana para a inauguração do Jardim das Estrelas, e os vídeos descobertos no pendrive haviam inspirado várias mudanças nos planos originais. Helena e Miguel passavam horas assistindo às aulas gravadas por Clara, incorporando suas ideias aos últimos detalhes do projeto. "Olhe, vovó", Miguel apontou para um dos monitores instalados no novo espaço educativo. "Podemos usar estes vídeos da mamãe explicando sobre as constelações nas aulas. É como se ela estivesse aqui, ensinando junto com a gente." Helena, que agora caminhava com desenvoltura, usando apenas uma bengala decorada com pequenas estrelas douradas, sorriu em acordo. A ideia de ter a voz de Clara presente no espaço trazia um conforto especial. Os técnicos trabalhavam na instalação de telões retráteis,
em diferentes pontos do terraço, onde os vídeos poderiam ser exibidos durante as atividades. Beatriz trouxe as primeiras cópias impressas do livro O Jardim das Estrelas. A capa, um trabalho delicado que mesclava ilustrações originais de Clara com fotografias do atual jardim, causou comoção em todos. Clara estaria tão orgulhosa, sussurrou Maria, passando os dedos sobre a capa com carinho. O jardim dos seus sonhos, mais bonito do que ela poderia imaginar. Roberto, que havia se dedicado intensamente a organizar a parte legal do projeto, chegou com novidades importantes. Conseguimos todos os registros e autorizações necessários, anunciou. O espaço educativo está oficialmente registrado como um centro cultural. Poderemos receber escolas e grupos de toda a cidade. Ricardo observava orgulhoso como sua família havia se transformado. Helena, antes reclusa em sua cadeira de rodas, agora coordenava ativamente os preparativos, sua voz firme dando instruções sobre a disposição das plantas e materiais educativos. Precisamos criar um espaço especial para o acervo, sugeriu Helena, inspirada por um dos vídeos onde Clara mostrava sua coleção de livros sobre botânica e astronomia. Um lugar onde as crianças possam consultar os mesmos livros que ela usava. Miguel já tinha uma ideia em mente. Mostrou a todos um projeto que havia desenhado, uma biblioteca circular, com estantes que acompanhavam o formato do ambiente e um teto de vidro para a observação das estrelas. No centro, podemos colocar uma mesa grande em formato de estrela, explicou ele, seus olhos brilhando de entusiasmo. E nas paredes, entre as estantes, podemos projetar os vídeos da mamãe falando sobre cada constelação. As escolas que haviam demonstrado interesse no projeto começaram a agendar visitas. Uma professora de ciências, após conhecer o espaço, ficou especialmente emocionada ao reconhecer Clara nos vídeos. Ela foi minha aluna, revelou a professora, Dona Cristina. Sempre foi apaixonada por unir ciência e arte. Posso contribuir com algumas memórias dela da época escolar, se quiserem. Esta descoberta levou a mais uma adição ao projeto. Um mural de memórias, onde visitantes que conheceram Clara poderiam compartilhar suas histórias. As primeiras contribuições já começavam a chegar, cada uma revelando uma nova faceta da jovem escritora que sonhava em unir o céu e a terra em suas histórias. Em meio aos preparativos, Miguel encontrou tempo para criar algo especial. Um herbário digital combinando as anotações de Clara sobre plantas medicinais com fotografias atuais do jardim. Cada entrada incluía não apenas informações botânicas, mas também as histórias e lendas que sua mãe havia coletado sobre cada espécie. Veja, vovó, mostrou ele a Helena, navegando pelo aplicativo que haviam desenvolvido especialmente para o projeto. Quando clicamos em cada planta, podemos ouvir a mamãe contando sua história. E aqui tem um mapa mostrando sob qual constelação cada uma cresce melhor. Uma noite, enquanto finalizavam os últimos detalhes, Helena teve uma ideia especial. Pediu a Ricardo que trouxesse um antigo baú do sótão, onde guardava memórias de quando Clara era pequena. Encontrei isto, disse ela, retirando um vestido delicado com pequenas flores bordadas. Clara usou este vestido na primeira vez que a levei ao jardim. Acho que já sei onde podemos colocá-lo. Juntos, criaram uma vitrine especial na entrada do espaço educativo. O vestido de Clara foi disposto ao lado de seu caderno de anotações, do manuscrito original do livro e de uma foto onde ela aparecia pequena, nos braços de Helena, ambas sorrindo em meio às flores do antigo jardim. O dia da inauguração do Jardim das Estrelas amanheceu com um céu excepcionalmente azul. Helena acordou antes do sol nascer, suas pernas mais firmes do que nunca, movida pela ansiedade e emoção do grande dia. Do quarto de Miguel vinha o som suave de música clássica. O menino também não conseguira dormir. O terraço havia se transformado em um espaço mágico. Fitas de LED, discretamente instaladas entre as plantas, simulavam um céu estrelado, mesmo durante o dia. As flores noturnas, ainda fechadas nas primeiras horas da manhã, aguardavam o anoitecer para sua apresentação especial. Telas transparentes pendiam entre as estruturas, prontas para receberem as projeções dos vídeos de Clara. Está tudo perfeito,
sussurrou Miguel, ajustando pela última vez o telescópio principal do observatório. Vestia uma camisa azul marinho com pequenas estrelas bordadas, presente especial de Maria para a ocasião. Os primeiros convidados começaram a chegar às 9 da manhã. Professores ambientalistas, representantes de escolas públicas e privadas, todos ansiosos para conhecer o espaço que unificava a educação, natureza e astronomia de forma tão única. Helena, elegante em um vestido verde esmeralda e usando sua bengala especial, recebia os visitantes com uma força e vivacidade que há muito não demonstrava. Ricardo permanecia ao seu lado, orgulhoso da transformação da esposa. Bem-vindos ao sonho de Clara, ela dizia a cada grupo que chegava, sua voz firme e emocionada. A cerimônia oficial começou às 10 horas. Roberto, em seu papel de mestre de cerimônias, surpreendeu a todos com um discurso comovente sobre transformação e perdão. Suas palavras, antes tão duras e práticas, agora transbordavam arrependimento e esperança. Este espaço, disse ele, é mais do que um jardim ou um observatório. É um testemunho de como o amor pode florescer, mesmo nos lugares mais improváveis, de como os sonhos de uma jovem mãe podem transformar não apenas um terraço, mas também corações. O momento mais emocionante veio quando Miguel e Helena subiram juntos ao pequeno palco montado entre as flores. O menino, com uma confiança que lembrava sua mãe, começou a ler trechos do livro, enquanto imagens dos vídeos de Clara eram projetadas nas telas ao redor. E assim, leu ele, sua voz clara alcançando cada canto do jardim. A menina descobriu que as estrelas nunca estavam realmente distantes. Elas viviam em cada flor que se abria, em cada semente que brotava, em cada história que era compartilhada. Beatriz, a editora, apresentou então a primeira edição oficial de O Jardim das Estrelas. A capa, sob a luz natural que atravessava o teto de vidro, parecia ganhar vida própria. As ilustrações de Clara, combinadas com fotografias do jardim atual, criavam um efeito quase tridimensional. Uma surpresa especial aguardava os visitantes. Cada exemplar do livro vinha com um pequeno envelope, contendo sementes de flores noturnas e um guia de plantio baseado nas constelações, exatamente como Clara havia planejado em suas anotações. Dona Cristina, a antiga professora de Clara, trouxe uma contribuição inesperada. Um vídeo de uma feira de ciências, onde sua ex-aluna, ainda adolescente, apresentava um projeto sobre a relação entre ciclos lunares e o crescimento das plantas. À medida que a tarde avançava, o espaço educativo ganhava vida com grupos de crianças participando das primeiras oficinas. Miguel, naturalmente, assumiu o papel de jovem instrutor, explicando com paixão sobre cada constelação e sua flora correspondente. Helena observava tudo com olhos marejados, apoiada em sua bengala. Uma jornalista aproximou-se, perguntando o que ela sentia ao ver o sonho de sua filha realizado de forma tão grandiosa. Clara sempre dizia, respondeu Helena, sua voz embargada de emoção, que as histórias mais bonitas são como jardins, precisam de tempo, cuidado e amor para florescer. Hoje vejo que ela plantou muito mais do que flores. Plantou esperança, conhecimento e a certeza de que os sonhos como as estrelas nunca desaparecem realmente. Nas semanas que se seguiram à inauguração do Jardim das Estrelas, o espaço ganhou vida própria, de uma forma que superou todas as expectativas. Todas as manhãs, grupos de estudantes chegavam ansiosos para participar das oficinas, seus olhos brilhando de curiosidade ao entrarem no terraço mágico. Helena, que agora caminhava com desenvoltura por todo o espaço usando sua bengala decorada, encontrava-se completamente envolvida nas atividades diárias. Sua fisioterapeuta precisou adaptar os horários das sessões, pois ela se recusava a perder qualquer momento especial com as crianças. «Vovó, preciso te mostrar uma coisa», disse Miguel numa tarde particularmente movimentada, após a saída do último grupo de visitantes. «Mas tem que ser à noite, quando as estrelas aparecerem». O mistério na voz do neto despertou a curiosidade de Helena. Durante todo o dia, ela observou Miguel movimentando-se pelo terraço com um ar secreto, carregando materiais cobertos e conversando em sussurros com Maria.
Quando a noite finalmente chegou, Miguel guiou Helena até uma área nova do jardim, uma pequena clareira entre as flores noturnas que ela não se lembrava de ter visto antes. No centro do espaço, um projetor especial havia sido instalado. "Fecha os olhos", pediu ele, mal contendo a excitação na voz. Quando Helena abriu os olhos novamente, ficou sem fôlego. No céu artificial criado pela projeção, constelações dançavam suavemente, mas não eram constelações comuns. Miguel havia criado um céu personalizado, onde as estrelas formavam momentos especiais da história da família. "Olha, vovó", apontou ele para a primeira constelação. "Aqui é você e a mamãe no jardim antigo. E ali, a primeira vez que nos encontramos no telhado. Cada conjunto de estrelas conta uma parte da nossa história." As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Helena, enquanto Miguel explicava cada constelação que havia criado. Usando trechos dos vídeos de Clara e fotografias antigas, ele havia mapeado uma narrativa celeste única, transformando memórias em estrelas. "Mas a surpresa não acaba aqui", disse ele, guiando-a para trás de uma cortina de jasmins. Ali, um pequeno jardim suspenso havia sido criado, repleto de orquídeas raras, as favoritas de Clara. "Consegui fazer mudas de todas as espécies que a mamãe mencionou nos vídeos", explicou Miguel. "E olha só." Ele apontou para pequenas placas junto a cada flor, onde QR Codes permitiam acesso aos trechos específicos dos vídeos em que Clara falava sobre cada espécie. Ricardo, que observava a cena de longe, percebeu que sua família havia encontrado uma forma única de manter Clara presente em suas vidas. Não através da tristeza ou da ausência, mas através da continuação de seus sonhos e do amor que ela havia plantado. O sucesso do Jardim das Estrelas começou a atrair atenção além dos muros da mansão. Jornalistas educacionais, ambientalistas e especialistas em educação infantil visitavam o espaço, maravilhados com a forma orgânica como ciência, arte e natureza se entrelaçavam. Uma tarde, uma jovem professora de uma escola pública da periferia visitou o jardim com sua turma. Ao final da visita, com lágrimas nos olhos, contou que havia sido inspirada por um dos primeiros contos publicados por Clara em uma revista local. "Aquela história mudou minha vida", revelou ela. "Me fez querer ser professora, me fez acreditar que podia fazer a diferença. E agora poder trazer meus alunos aqui é como fechar um ciclo." Roberto, testemunhando o impacto do projeto, tomou uma decisão importante. Anunciou a criação de um programa de bolsas de estudo em nome de Clara, destinado a jovens interessados em educação ambiental e astronomia. "Cada semente que plantamos aqui", disse ele durante o anúncio, "é uma nova chance de transformar vidas, assim como Clara transformou as nossas." Maria, sempre atenta aos detalhes, começou a notar algo especial nas visitas regulares. Muitas crianças voltavam por conta própria, trazendo suas famílias nos fins de semana. O jardim estava criando sua própria comunidade, exatamente como Clara havia sonhado. Em uma noite especialmente clara, Helena encontrou Miguel sozinho no observatório, trabalhando em um novo projeto. "O que está planejando agora, meu amor?", perguntou ela, curiosa. "Estou escrevendo minha própria história", respondeu ele, mostrando um caderno cheio de desenhos e anotações. Sobre um menino que encontrou seu caminho de volta para casa, seguindo as estrelas. 1 ano havia se passado desde a inauguração do Jardim das Estrelas. O terraço da mansão dos Mendes, antes um espaço de solidão e lembranças dolorosas, agora pulsava com vida e possibilidades. Em uma tarde especial de primavera, Helena subia as escadas sem sua bengala pela primeira vez, apoiada apenas no braço de Miguel. "Devagar, vovó", sorriu o menino orgulhoso do progresso de Helena. "Temos todo o tempo do mundo." O jardim estava especialmente bonito naquele dia. Preparavam-se para uma celebração dupla. O aniversário de 1 ano do espaço educativo e o lançamento do primeiro livro de Miguel, O Menino que Morava nas Estrelas, uma história inspirada em sua própria jornada de volta para casa. Beatriz, que continuava próxima da família, havia ficado encantada com os escritos do garoto. "Você herdou o dom de sua mãe para entrelaçar realidade e magia", comentou ela, folheando o manuscrito ilustrado com desenhos feitos pelo próprio Miguel.
O Jardim das Estrelas havia se tornado muito mais do que um projeto educativo. Era agora um ponto de encontro para sonhadores de todas as idades. Aos sábados, famílias inteiras participavam de oficinas de jardinagem e observação astronômica. As noites de lua cheia eram especialmente mágicas, com sessões de contação de histórias sob as estrelas. Ricardo observava com amor como sua família havia florescido. Helena, completamente recuperada, agora ministrava suas próprias aulas sobre botânica, compartilhando conhecimentos que antes pareciam perdidos para sempre. Roberto havia se transformado em um dedicado defensor da educação ambiental, expandindo o programa de bolsas de estudo para outras cidades. "Olhe isso, vovó", chamou Miguel, mostrando uma descoberta surpreendente em meio às orquídeas. Uma espécie rara, que todos acreditavam extinta na região, havia brotado espontaneamente. É como se o jardim continuasse nos presenteando com surpresas. Maria, que agora coordenava um programa de alimentação saudável com as ervas do jardim, sorriu ao ver a interação entre avó e neto. "Dona Clara estaria tão orgulhosa", comentou ela, seus olhos marejados de emoção. O livro de Clara havia inspirado uma revolução silenciosa. Escolas de todo o país começavam a criar seus próprios jardins educativos, adaptando o modelo do Jardim das Estrelas às suas realidades. Miguel frequentemente participava de videoconferências, compartilhando suas experiências com outros jovens educadores ambientais. Em uma noite especial, enquanto preparavam o terraço para a celebração do dia seguinte, Helena encontrou Miguel completamente absorto em seus pensamentos, observando as estrelas através do telescópio. "Sabe, vovó", disse ele sem desviar os olhos do céu, "às vezes sinto como se a mamãe tivesse planejado tudo isso, como se cada passo que demos estivesse escrito nas estrelas." Helena abraçou o neto, sentindo seu coração transbordando de amor. "Sua mãe plantou as sementes, Miguel, mas você, com seu coração cheio de luz, as fez florescer de uma forma que nem ela poderia imaginar." O grande dia chegou com uma surpresa especial. Durante a cerimônia de lançamento do livro de Miguel, uma estudante do programa de bolsas subiu ao palco para apresentar sua descoberta, uma nova espécie de orquídea, encontrada no jardim, que florescia apenas sob a constelação de Fênix. A espécie foi oficialmente batizada como Clara Stellaris, em homenagem à mulher que havia sonhado aquele jardim muito antes de ele existir. O sucesso do espaço trouxe uma mudança significativa para a mansão. Helena e Ricardo decidiram transformar o andar térreo em um centro cultural permanente, onde as histórias de Clara e agora também as de Miguel poderiam inspirar ainda mais pessoas. "Veja, Miguel", disse Helena numa noite, mostrando ao neto uma fotografia antiga de Clara criança. "Sua mãe costumava dizer que as melhores histórias são como as estrelas. Mesmo quando não podemos vê-las, continuam brilhando, guiando o caminho de quem sabe onde procurar." Miguel sorriu, compreendendo profundamente o significado daquelas palavras. Em suas mãos, seu próprio livro recém-publicado brilhava sob a luz das estrelas, suas páginas prontas para inspirar uma nova geração de sonhadores. O Jardim das Estrelas continuava a crescer e se transformar, assim como as pessoas que o visitavam. Era mais do que um espaço de aprendizado. Era um lugar onde sonhos ganhavam raízes e histórias ganhavam asas. E no centro de tudo, o amor de uma mãe por seu filho, de uma filha por sua mãe, continuava a florescer, eterno como as estrelas que guardavam seus segredos.